Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, estou de volta e esclarecendo mais dúvidas sobre regência verbal. Nós estamos realizando uma sequência de vídeos falando em relação à regência verbal, exatamente para esclarecer algumas dúvidas em relação à regência de alguns verbos. O verbo conhecer é o verbo do qual vamos falar agora. O verbo conhecer é transitivo direto ou transitivo indireto? Uma pergunta, uma dúvida que recebemos aqui no nosso canal. Alguém enviou perguntando: o verbo conhecer é transitivo direto ou transitivo indireto? Conhecer é e sempre foi transitivo direto. Quem conhece, conhece algo ou conhece alguém. Então, o verbo transitivo direto. Ou seja, não pede a preposição. Por isso, quando formos falar, quando formos utilizar o verbo conhecer, que é transitivo direto, devemos falar o seguinte: ela o conhece, eu a conheço, ela os conhece, eu as conheço. Porque aqui na nossa região, aqui na região nordestina, é muito comum usarmos o li. Eu lhe conheço, ela lhe conhece. Mas na verdade o lhe só deve ser usado quando o verbo for transitivo indireto, quando exigir aí o auxílio da preposição. Neste caso específico, o verbo conhecer, aliás, o verbo conhecer é e sempre foi transitivo direto. Portanto, a forma adequada de utilizar o pronome é o pronome oblíquo o, a, os e as. Você vai utilizar esses pronomes oblíquos: o, a, os e as. Ela o conhece, eu a conheço, eu os conheço, ela os conhece e por aí vai. Ou seja, estamos utilizando neste momento em que temos aí antes um pronome pessoal, estamos utilizando o pronome oblíquo, o, a, os, as. O li só deve ser usado quando o verbo for transitivo indireto. Eu não lhe conheço. Essa expressão, eu não lhe conheço, é adequada? Não. Eu não o conheço. É a expressão adequada. Porque quando o verbo for transitivo direto, você vai usar o pronome oblíquo o ou a. Ou então, no plural, os e as. Mas nunca o li. O li não deve ser usado nessa situação. Portanto, está explicada aí, mais uma vez, a utilização de mais um verbo, que é o verbo conhecer, um verbo bastante utilizado em textos, em redação, em correspondências e também no dia a dia, quando usamos no dia a dia. É claro que no dia a dia, na sua rotina, você não vai se lembrar das regras. Mas quando for escrever, quando pretender iniciar um texto, lembre-se que se for usar o verbo conhecer, o verbo é transitivo direto. E, portanto, quando for flexionar, você vai usar os pronomes oblíquos, o, a, os e as. E não use o li ou lis. Não use o li ou então lis, porque neste caso, esses dois pronomes, também oblíquos, serão utilizados com os verbos transitivos indiretos. Ok? Eu espero que este conteúdo tenha sido bastante útil a todos vocês, que tenha sido possível esclarecer as dúvidas necessárias, e estamos encerrando mais um vídeo. Agradeço a atenção de vocês. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo. Façam o chamado triplo C. Também ativem o sininho para notificações. Deixem o seu like, o seu joinha e inscrevam-se no canal. Nós agradecemos a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.